Hello, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa videoaula é a correção da unidade 5 e 6 do nosso livro volume 3. Então, a gente viu Gangsters e Virtual World. Então, a gente viu sobre tecnologia e a gente tá vendo sobre as cidades. Na unidade 5, então, a gente viu sobre gadgets. Então, são os objetos, né? Então, falamos um pouco de tecnologia. A gente já começa ali na página 4, falando só quais são esses gadgets. Então, a TV, o notebook, Ai, a tia esqueceu, deixa eu voltar aqui. O cell phone, videogame, os speakers, os tablets e os headphones, né? E aqui o drone, agora eu lembrei. Então, seriam os gadgets que a gente vai ver na unidade 5. E a gente viu, então, a perguntinha what's that, né? Que tá longe, né? Então, that a gente usa quando alguma coisa está longe da gente, quando a gente quer perguntar, né? E aí, na número 1 da página 5, é uma interpretação de texto, então, do texto acima da página 4. Então, a letra A vai ser marcada He is using drone to make a video. A letra B, Klaus School Project. Letra C, Klaus Stepfather. Letra C, Oliver. Letra D quer dizer Oliver. E letra E, Yes, he can. Na 2, então, a gente tem os personagens aqui em letras, né? Então, A, B, C, D e E. E a tia Milena ia falar quais são os gadgets deles. Então, ficou A, C, B, E, D. Tia, mas sobrou. Ia sobrar mesmo, né? Tinha mais aparelho do que personagens. Então, A é o smartphone, o C, o videogame, B, headphone, E, camera e D, o notebook. O restante, então, vocês não iam colocar nenhuma letra, ok? Essas aqui embaixo eram um dever no caderno, tá? Que vocês tinham que fazer, né? Colar e colocar se vocês tinham ou não tinham, né? A número 3, então, as palavras estavam embaralhadas e a gente tinha que escrever elas na ordem correta. Então, cell phone, videogame, speaker, laptop, headphones e tablet. Aqui, ó, era a resposta da página anterior, ok? Número 4, agora a pergunta, a gente tem uma pergunta do you have, e a gente tinha que responder yes, I do ou no, I don't. Então, essa era a pergunta que vocês tinham que fazer, né? E responder yes, I do ou no, I don't com essas imagens aqui que vocês tinham que recortar e colar no caderno. Então, vocês tinham que fazer essa pergunta do you have, aí colocava o nome do objeto e responder yes, I do ou no, I don't. Então, letra A, do you have a video game? Né? Letra B, do you have a cell phone? Então, essas duas respostas, 4, na verdade, né? São até a letra D, até a letra F, é pessoal. Então, vocês respondem yes, I do se vocês têm, ou no, I don't se você não tem. A 9 é bem parecido, só que antes, onde tem a palavra question, vocês vão fazer as perguntas, né? Então, do you have a brother, sister? Do you have a pet? Do you have a bike? Do you have a best friend? Do you have a favorite book? Ou do you have a hobby? E aí a resposta, né? A answer, que é a resposta, é pessoal. Ou vai ser yes, I do, ou no, I don't. Agora, vamos falar sobre who often, né? Que seria as frequências que a gente faz algumas atividades, né? Durante o nosso dia. Então, nós temos
as frequências aqui, ó. Every day, 3 times, twice ou once. Every day, todo dia. 3 times, 4 times, então 3, 4 vezes. 2 vezes ao dia, ou semana, ou mês, twice. Once, uma vez. Week é semana. Day é dia, né? Month, mês. E aí vai mudar de acordo com cada pessoa. Só lembrando que o 1 e o 2, né? Uma vez, 2 vezes, é diferente. 1, once, 2, twice. A partir do 3 adiante, eu uso 3 times, 4 times, 5 times, ok? E todo dia é every day. Aqui, então, a gente vai completar de acordo com o diálogo que eles fizeram lá em cima, né? Esse diálogo aqui. A gente vai completar com a frequência. Então, letra A, once a month. Letra B, once a week. Letra C, twice a week. E letra D, every day. O número 2, então, a tia Milena falava e vocês tinham que marcar um X. Então, letra A, usually. Letra B, never. Letra C, every day. Letra D, twice a week. A 3, aí já é pessoal. Então, vocês iam responder, né, a frequência, né, o who often de vocês de acordo com as atividades aí diárias que estão falando na letra A a letra E. Então, com que frequência você toma café da manhã, com que frequência você vai dormir tarde, que frequência você estuda para as provas, com que frequência você escova os dentes após o almoço e com que frequência você ajuda aí na limpeza, né? Então, você ia responder se é every day, 3 times, né? É só apenas você ia colocar a frequência. A página 13 é as diferenças, né? Então, você vai olhar a imagem aqui e aqui embaixo que são as... Não tem esse robô, né? Esse robô aqui em cima não tem os botões. Esse aqui embaixo, o rosto dele está diferente. Esse aqui, ele também, o rosto está diferente, os olhos, né? A menina também não tem a parte de cima da cabeça. Esse também não tem a antena. E esse aqui está com a cabeça virada para o outro lado. Então, vocês iam marcar as diferenças. O hands-on, então, aqui a gente falou um pouco sobre as frequências, né, na live. A gente falou sobre esses idiomas, né, são algumas frases que a gente usa. Então, a gente tá falando sobre o tempo. Então, tem o tempo voa, né, haver navios, né. Então, a gente tem algumas expressões que a gente usa no português, mas também são traduzidas em inglês. Então, na número 2, a gente ia associar essas expressões para a tradução mais completa, né? Então, a sequência fica C-E-A-F-B-D. E a gente viu a história da tartaruga e da lebre. Começamos, então, a unidade 6. Agora, na unidade 6, a gente fala sobre cidades, né? Então, a gente primeiro vê a cidade de Paris, o professor apresentando, mas a gente vê algumas questões da cidade. Então, a gente recorta essas imagens e cola aqui no lugar. Então, banco, livraria, padaria, restaurante. Aqui é uma rua, né? A posto de gasolina, o hospital e o supermercado. Aí o professor começa a falar sobre a cidade de Paris, então ele vai falando o que tem em Paris, né? Explicando para os alunos. E a gente vai, então, interpretar esse texto, né? Então, primeiro a gente vê alguns desses pontos turísticos que o professor falou. Então, o Louvre, o Betebus, a Montmartre e a Dessine. Então, são os pontos turísticos e aqui a gente vai falar o que eles são
na cidade, o que eles representam. Então, The Louvre é um museu. O Beetle Bus é um barco, então um boat. A Montmartre letra C, é um neighborhood, é um bairro. E The Seine é um river, um rio, né? O rio Sena. Na 2, a gente vê as palavras aqui e a gente tinha que colocar um significado semelhante a ele, que são as palavras cognatas. A gente chama de cognato. Cognato é que às vezes tem a mesma pronúncia e uma mesma escrita que no português. Então, a letra A, virtual, né? A pirâmide é pyramid. Famoso é famous. Museu, museum. E diferente é different, ok? Então, vocês podem observar que nós temos a mesma pronúncia e a mesma escrita, né? Trocando, às vezes, algumas letras. Então, lembra muito a palavra em português. Esses são os cognatos, né? Mas também temos o falso cognato, que a palavra parece ser uma coisa, mas não é. Tem um outro significado. Na página 20, então, o professor passa que cada criança tem que fazer a sua cidade virtual, né? Então, a gente vai ver mais sobre algumas partes da cidade. Então, a gente tá vendo aqui o aeroporto, a farmácia, a livraria, o museu, o shopping, o subway, né? Metrô, banco e bus stop, ponto de ônibus. E aí, na 21... vai perguntar sobre o texto acima. Então, what's the class project this month? Eu falei que vocês poderiam escrever em português, né? Então, tá perguntando lá, qual é o projeto dos meninos, né? Que o professor passou. Então, era criar uma cidade virtual. A letra B, who long they have finished the project? Quanto tempo que o professor deu para fazer esse projeto? Então, foram 2 semanas. A letra C, what the name of Tomiko City? Então, qual é o nome da cidade da Tomiko? Tomiko Land. E qual é do Michael? O Michael não falou, então foi secreto, ok? Falei que poderia escrever em português. Aí, na número 2, a gente já começa, então, a falar um pouco sobre as directions, né? Se tá na frente, se tá do lado, se tá na rua tal. Então, a gente começou a falar sobre as directions. Então, na letra A, a gente completa com drugstore e marca a primeira imagem porque está falando on the corner. Então, tá na esquina. A letra B, a gente completa com subway station, museu e bank. E marca a segunda imagem porque fala between, que está no meio, o subway, né? O metrô está no meio entre o banco e o museu. A letra C a gente completa com library e shopping mall. E marca a primeira porque eles estão across, estão em frente um do outro, né? Em ruas opostas, né? A 3 agora eu tenho que identificar. E identificando eu vou escrever, olhando aqui os símbolos, vou escrever quem é cada uma na cidade. Então, número 1 é airport, número 2, bank, número 3, library, número 4, subway station, número 5, drugstore, número 6, museu, número 7, bus stop e número 8, shopping mall. Aqui, então, a gente falou sobre algumas cidades, né? Aí eu deixei vocês escreverem as que eram mais fácil. Depois eu falei as que a gente não, ou vocês nunca tinham ouvido falar em inglês, o nome dessa cidade, mas que realmente no português é muito diferente, que seria a cidade Beijing, que seria China, Giza, né, que é Egito, e Pisa é a cidade de Pisa mesmo, mas vocês podem não ter ouvido o nome dessa cidade, né? Por causa da Torre de Pisa. Então, as outras palavras são bem parecidas, né? New York, London, né? Londres, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
A página 24, a gente então tem o texto da cidade virtual do Michael. E na 25, a gente completa, né? De acordo aí com o mapa dele, né? Então, a gente completa com as palavras Futuri Town, que é o nome da cidade do Michael. Near, né? Porque é perto. Então, tá perguntando do hospital e a casa dele, né? Que ele desenhou. E mom é mãe, porque ele fala que a mãe dele pode chegar rápido. Letra C é Italian e loves, porque ele desenhou um restaurante italiano, né? E ele falou que gosta da comida italiana. E a letra D é building e friends, que eles construíram um prédio, né? Um building para os amigos todos morarem num prédio só, bem perto da casa dele. A número 2, então, a gente lê a frase e marcar a imagem correspondente. Então, the square next to the school. Então, a square está perto da escola. Então, é a última, né? Letra B, library across from. Então, tá em frente. Então, a primeira imagem. Letra C, between. Então, o museu está between, no meio. Então, é a imagem do meio. E a letra D tá falando behind, então está atrás. Então, também é a imagem do meio. A página 26, vocês vão fazer como atividade avaliativa, né? E a gente vai falar sobre a página 27 a 28 na nossa live de hoje, mais tarde. Então, vamos finalizar aqui a correção, né? E a gente se encontra mais tarde.